Eu vou te fazer 3 perguntas. O que é lead? O que é lead? O que é funil? Tá, E o que é oferta? legal. O cliente ideal é a pessoa que pode te pagar com facilidade e a pessoa que você pode ajudar com facilidade sem te dar dor de cabeça. Se você vende algo que não é relacionado a um tema de um cliente que um cliente ideal compraria, você vai acabar trazendo um monte de comprador que é desqualificado. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast comercial Faixa Preta. Hoje nós iremos falar sobre como gerar demanda qualificadíssima para o seu comercial, para que ele possa vender o seu produto, inclusive o mais caro que você tiver. Exatamente sobre isso que nós iremos falar. A gente vê pessoas tendo muita dificuldade como gerar leads e leads qualificados, para que eles possam vender o produto deles com naturalidade para aquele cliente comprador e não aquele cliente curioso que só quer saber o preço e ir embora e fica pesquisando lá e assim vai. Mas antes de eu começar esse assunto, quero fazer aquele pedido especial que você já sabe qual é, porque toda semana eu faço. É o quê? Já deixa o like, pô. Já deixa o like. Mas Yuri, por que tu fala disso toda hora? Porque quando eu falo, você lembra de fazer. Então, por isso que eu tô falando pra tu fazer agora. Que aí tu vai lá, clica no joinha já. Tu já sabe que o podcast é de qualidade, que a gente entrega o ouro, que a gente não fica enchendo linguiça, mas a gente entrega de verdade um conteúdo transformador na sua vida. Também se inscreva no canal, ative os sininhos para receber vídeo novo assim que ser postado. Toda terça-feira às 20h30 tem podcast comercial Faixa Preta e toda quinta às 20h30 tem podcast da Full Sales com convidados de extrema relevância para agregar no seu negócio. E já compartilha aí esse vídeo aí com aquele seu amigo que reclamou contigo. Pô, tá difícil ter lead qualificado, só tô contratando lead ruim, né? Então já compartilha aí com ele para que ele possa saber e para que ele possa ter lead qualificado. E para esse podcast, eu chamei o cara que entende disso como ninguém, que a gente chama ele de gênio do marketing dos funis de vendas, né? O cara que cuida dos funis da Full Sales é o cara que cuida de trazer esse lead qualificado para Full Sales, né? Um dos segredos da Full Sales é que a gente acerta e mira no cliente comprador e não no cliente devedor e que não compra de você, tá? Então nada mais, sem mais delongas, eu vou chamar ele Matutinha Matutos. Uhul! Tamo aí, ó, cada vez mais próximo no comercial Faixa Preta, aparecendo cada vez mais, né? Pois é. Agora eu tô mudando pro Rio de Janeiro também, né, velho? Glória a Deus. Aleluia. Bom demais, vai ser maravilhoso ver essa empresa crescer. Então hoje a gente vai falar de geração de demanda qualificada. Matuta, vamos lá. Bora. Por onde começa? Por onde começa? Vamos começar explicando alguns conceitos básicos pra galera, para que eles Legal. possam entender. Primeira coisa, pode ir na sequência, eu vou te fazer 3 perguntas, porque a gente vai falar de 3 coisas diferentes, com certeza a gente vai girar. O que é lead? O que é lead? O que é funil? Tá, E o que é oferta? legal. Maravilha. Tá? Já vamos explicar já pra gente, porque senão a gente vai entrar no assunto, a pessoa vai se perder depois. O que eles estão falando, não sei o que é funil, não sei o que é oferta, não sei o que é lead. Vamos lá. Lead é aquele cara que é interessado no teu produto, no teu serviço, naquilo que você faz. E ele te deu alguma fonte de contato. Ele te deu teu WhatsApp, ele te deu teu e-mail, ele te deu teu Instagram, para que você consiga entrar em contato com ele e a partir disso começar uma conversa. Então ele entrou na tua página e te deu o contato dele, te deu o WhatsApp, para que você conseguisse entrar em contato com ele e iniciar uma conversa. Isso é lead. O que é funil? Funil é o caminho que esse lead, que essa pessoa que está interessada, passa para que no final ela realize uma compra. Tá? Então o caminho que essa pessoa realiza é chamado de funil. Por quê? Porque você tem muitos interessados, poucos que se cadastram, menos ainda que participam de reuniões de vendas e uma porcentagem menor de pessoas que compram teus produtos e serviços. E a questão de otimização desse funil é fazer com que cada vez mais pessoas que são leads se tornem caixa para a tua empresa. E a terceira é sobre oferta. O que é oferta? Oferta é a forma com que você apresenta o teu produto, o teu serviço. É a forma com que você envelopa o teu produto, o teu serviço, para que o teu cliente ideal, o teu lead, que realmente vai ser o comprador, vai ser o cara que vai colocar dinheiro no caixa da tua empresa, ele vai olhar para aquilo e falar, caraca, é isso que eu quero, é isso que eu preciso para minha empresa, ou então é isso que eu preciso para mim, para que eu consiga ter o resultado que você está me prometendo. Show de bola. Então a gente poderia falar que lead é o cliente. Ainda não é, né? Funil é um canal.
interessado. É um interessado. O lead é o interessado, o funil seria o canal de venda. É isso aí. É um canal de E a oferta seria a forma como você vende, a promessa que você está no seu produto, a forma como você vende aquilo. forma de pagamento, né? A forma como você está apresentando do início até o final. Legal. Às vezes até as histórias que você conta para apresentar o teu produto, o nome do teu produto, os entregáveis dele, a forma com que você atende o teu cliente. Tudo que você fala antes da compra é a oferta, como você envelopa essa oferta. Sabe o que é interessante, Yuri? Que às vezes dá para você pegar o mesmo produto e ter diferentes ofertas dele. Como? Por Fala exemplo, mais sobre isso aí. Você faz uma Black Friday para vender o mesmo produto, está com uma oferta diferente. Porque tem uma condição de pagamento diferente, colocou um bônus a mais ali no teu produto, a pessoa tem algo a mais por ter comprado naquele momento. Boa. Então existe uma oferta diferente para o mesmo produto. Ok. Interessante? Eu acho que agora a gente essas 3 já matou, né? Pronto, já matamos. Boa. Vamos agora... Vamos lá. Principais erros que você vê. Tá. Eu tenho alguns, mas eu quero escutar você primeiro e talvez tu fale, né, do meu erro. Mas qual você acredita que são os principais erros que as pessoas cometem para ficar trazendo lead? Que eles têm esse problema, né? Seja se é uma clínica médica, seja se é um escritório de advocacia, Sim. seja se é um instituto de pós-graduação, seja se for um mentor, um consultor, Franqueador. seja se for um franqueador, seja quem for. Qual é o principal erro que você vê que as pessoas cometem para não conseguir trazer aquele lead, Tá. que é o lead comprador de fato, para o produto que ele tem? A primeira coisa é não saber quem é esse lead comprador. Boa. Cara, se o cara não sabe quem ele tá procurando, qualquer lead vai servir. Aham. Então ele fala assim, pô, a galera chega na minha reunião de vendas, mas não compra. Mas também se não tá se comunicando e nem sabe quem é essa pessoa que compraria. Então de que adianta? É aquele negócio do, pra quem não sabe pra onde ir, qualquer caminho serve. Né? Que é da Alice no País das Maravilhas. E aí, então a primeira coisa que você precisa fazer para ter uma geração de demanda qualificada é definir aquilo que a gente chama de perfil de cliente ideal. Talvez a gente chame aqui de ICP ou ICP, que é o termo para perfil de cliente ideal em inglês, que é Ideal Customer Profile, tá? Mas é o perfil de cliente ideal. Então a primeira coisa que eu vejo que a galera mais erra, Yuri, é não ter o perfil de cliente ideal muito bem definido. Tem mais alguma coisa que você acha? O ICP seria basicamente o brand persona? Não. Não tem a ver com público-alvo, não tem a ver com persona. O cliente ideal é a pessoa que pode te pagar com facilidade e a pessoa que você pode ajudar com facilidade sem te dar dor de cabeça. Tá? Então a gente define o cliente ideal em 2 partes, que são o MQL e o SQL. Talvez você já tenha escutado falar nesses termos, principalmente se você já veio de um meio corporativo, que são termos utilizados ali no corporativo. O que significa MQL e SQL? MQL é o cliente que você pode ajudar. Então ele tem uma capacidade de geração de resultado rápido. É um cara que ele tem a equipe certa para que você consiga gerar o resultado, ou então ele tem um tipo de pele para que você consiga gerar o resultado, ou então ele tem uma margem específica para que você consiga gerar o resultado, a depender do que você faça. Por exemplo, tem gente que vende franquia para funcionário público. Por quê? Porque a pessoa tem uma capacidade de tempo para conseguir investir num negócio que o trabalho dela proporciona. Boa. Então, isso é o MQL. A primeira coisa é o perfil de cliente ideal que você pode ajudar com facilidade, consegue ter um resultado rápido, tá? Sem te dar tanta dor de cabeça, porque a gente quer ter um cliente em que a gente consiga trabalhar e ter felicidade de trabalhar com esse cliente. Né? A gente não quer um cliente que seja chato e não consiga gerar um resultado rápido. E geralmente tem a ver com a estrutura padrão que esse cara tem. Se esse cara não tem a estrutura padrão inicial para que você consiga gerar o resultado, e aí dependendo do seu negócio isso vai mudar, ele não é MQL. Se não é MQL, ele não é cliente ideal. O segundo ponto é o que a gente chama de SQL, que vem de Sales Qualified Lead, lead qualificado pelo setor de vendas, que tem a ver com a capacidade de pagamento. Tem a ver com a capacidade financeira desse cara conseguir te pagar. E tem a ver com o cara ter um caixa gigantesco na empresa dele? Às vezes não. A gente deu um exemplo aqui no podcast anterior, que foi do Social Selling, que a gente falou sobre advogados que falam sobre alongamento de crédito. Então, para alguns dos nossos clientes, vender contratos de alto valor tem a ver com o tamanho da dívida que o cara tem. Então, você precisa identificar isso muito bem e entender qual que é o cliente que tem uma capacidade de pagamento, a depender da condição que você pode ajudá-lo a resolver.
Então o cara é a pessoa que você pode ajudar e é a pessoa que pode pagar, ele é teu cliente ideal. Então a definição de cliente ideal não tem a ver com faixa etária, não tem a ver com localidade, sabe? Não tem a ver com coisas relacionadas ao teu público-alvo, que é aquilo que geralmente a gente estuda quando vai estudar marketing. Tem a ver com você conseguir gerar um resultado rápido para essa pessoa e a estrutura que essa pessoa precisa para que esse resultado rápido aconteça. E em segundo ponto, a capacidade de pagamento, que tem a ver com a estrutura financeira dessa pessoa. A renda média mensal dela, ou então se ela recebe de forma anual, se ela recebe por contrato, se for uma assessoria de marketing, por exemplo, quanto que ela recebe mensalmente, quanto que ela tem de clientes ali, quantos colaboradores ela tem. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela tem um modelo rentável, mas tem muita gente na equipe e a margem dela é mais baixa. E isso tem a ver com a capacidade de pagamento também, tá? Então, o cliente ideal, ele é uma definição de tudo isso, né, da relação entre geração de resultado e capacidade de pagamento. Uau, falei Legal, que é né? gênio? Falei que é gênio? Ó. Tô falando, pô, falei que é gênio. Confia em mim. Cara, complementando o que você falou, Legal. um dos maiores erros que a galera de fato comete, eu acho que o pior erro, o Matuta, que é não ter claro quem é o seu ICP, Boa. sabe? Seu cliente ideal, o cliente dos sonhos, algumas pessoas chamam, né? Sim. Cara, por quê? Quando você não sabe qual é o seu ICP, né, o seu cliente dos sonhos, você tem alguns problemas. Primeiro, você não consegue gravar um anúncio específico para a pessoa Sim. que você quer conversar. Segundo, o teu time não sabe qual é o parâmetro de qualificação quando a pessoa chega. Vou dar um exemplo. Na Full Sales, o nosso cliente ideal, né, nós temos o cliente ideal e o cliente mínimo viável. Sim. O cliente mínimo é pessoas que faturam no mínimo, é claro, deixa eu rebobinar aqui. Nós temos múltiplos produtos. Para o programa de aceleração, o nosso ICP é o cliente que fatura no mínimo 50 mil reais. E nosso cliente ideal é o cliente que fatura acima de 100 mil. Então, quando a gente vai fazer um anúncio, a gente fala, empresário que fatura 100 mil reais, acima de 100 mil reais no mês, quando esse cliente fatura 30, vê esse anúncio, ele fala, opa, não é pra mim. Talvez até ele clique, né? Mas o número de pessoas que vão clicar, Isso. que não tem aquela qualificação, é muito menor. Não é pra mim. Como isso, eu não perco dinheiro, porque eu pago por clique. É isso aí. E, cara, eu não trago esse cliente. Só que ainda assim, quando ele clica, eu tenho um time de pré-vendas, que tá claro pro meu time de pré-vendas qual é o ICP. Legal. Quando bate lá no meu pré-vendas, o meu pré-vendas fala, olha, fulano, para esse produto aqui você não faz sentido, mas para esse aqui faria. Isso aí. Então, cada produto que nós temos, e é muito importante isso, porque às vezes a pessoa desenha um ICP total, geral, para todas as escadas de produtos. Para cada produto que nós temos é um ICP. O programa a formação de closer é um ICP, a formação de SDR é outro ICP. A formação de head comercial é outro CP. O programa de ativação é outro CP. Agora a gente tem um High Sales and Equity. O programa de aceleração é outro CP. O High Sales and Equity é outro CP. Ou seja, é muito claro quem é o ICP. Com isso, eu facilito a vida do tráfego, eu gravo anúncios específicos para aquilo e também ajuda lá no processo de qualificação do comercial. Por quê? O comercial não vai ficar pegando lead que não é comprador e perdendo tempo. Muitas vezes, ao invés de ele estar atendendo um lead qualificado, ele está atendendo um lead qualificado porque eu não deixei claro o ICP no tráfego. Sim. E às vezes ele vai marcar call com o meu closer num cara que não é qualificado e aí eu perco o homem-hora, o horário do meu time. Tudo isso por quê? Porque o trabalho de qualificação não foi bem feito. Acabou. E tem um segundo cara que geralmente o pessoal ele meio que desqualifica, mas ele é qualificado. Que é o cara que é inconsciente, mas qualificado. Por exemplo, o cara, ele é o teu cliente ideal. Ele é alguém que você pode ajudar. Ele é alguém que pode pagar, mas ele ainda não tem a consciência de que você pode ajudar no problema dele, ou ele nem sabe que existe o problema. Então, o que é importante você entender? Que às vezes o teu comercial vai virar pra você e falar assim, pô, tá vindo só de desqualificado aqui.
Só que, na verdade, tá vindo lead qualificado. Só que tá vindo um lead inconsciente. E é trabalho do teu comercial entender com base na qualificação, seja na preenchimento ali das respostas ou então com base na conversa, conscientizar essa pessoa. A conscientização, ela pode acontecer em qualquer momento ali do teu funil de vendas, desde o teu anúncio, a tua página, o teu formulário, o primeiro contato via WhatsApp, ou então via direct, ou na primeira ligação, ou até mesmo na call de fechamento, sabe? Não existe isso de lead que não é qualificado. Isso acontece muito. Eu vou dar um exemplo aqui, depois eu falo sobre essa questão de lead qualificado. Acontece muito com clínica médica. Olha que interessante que acontece, Yuri. A clínica médica só recebe indicação. Que é um lead que é consciente do problema, consciente da solução, já chega lá falando, olha, eu quero o teu produto, eu quero o teu serviço. E a secretária, ela está acostumada a atender esse tipo de cliente. Quando começa a rodar tráfego, mesmo com um anúncio que está qualificando bem, começam a chegar algumas pessoas que não sabem muito bem como que a clínica pode ajudar, ou que tipo de procedimento estético pode acontecer, ou então que não tem a urgência para conseguir fechar na hora, porque não veio de indicação. O que a secretária fala? Só está vindo de desqualificado desse tráfego. Esse tráfego está vindo ruim, né? Por quê? Porque ela não consegue entender que a pessoa pode ser qualificada, mas inconsciente, não ter a urgência para fechamento. Então é trabalho do teu time comercial, é trabalho do teu atendimento fazer essa urgência, entender essa demanda. Total. E a partir disso, elevar esse nível de consciência para que a pessoa feche um produto ou um serviço teu. Tá? Olha que legal. E, então a pessoa ela acha que não é qualificada, mas ele pode ser. E como é que você faz para ter essa qualificação dentro do tráfego? Perguntando. Como é que a gente faz hoje? A pessoa ela vem para nossa página, a gente pergunta para ela num formulário. Pergunta o nome, o e-mail, o telefone e o faturamento. Que é a qualificação inicial para entender que tipo de produto a gente vai oferecer para ela. Essa pessoa preenche isso. Na página de obrigado, assim que a pessoa acabou de preencher, ela tem outras perguntas para qualificar ainda mais. Para quê? Para entender ali, antes de entrar para o meu comercial, dados relevantes. Para que meu comercial saiba se essa pessoa ela é inconsciente ou ela é desqualificada. E ele consiga fazer um follow-up, né? Consiga acompanhar essa pessoa se ela preencheu que fatura, por exemplo, 300, 400 mil reais por mês. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela é interessada, mas ela não tem urgência de fechamento. E aí o meu time vai entrar em contato para construir essa urgência. O que é legal também, Yuri? Olha que legal. A gente está começando a fazer agora um processo de lead scoring. Já ouviu falar nisso, Yuri, ou não? Não. Isso é novo pra você, né? Novo. É novo. Não é minha área, né? Então. Mas não a gente é o que tá eu domino. implementando agora. Olha que legal. O Yuri falou sobre qualificação em anúncio, certo? O que é qualificação em anúncio? Você conversar com o teu cliente ideal e filtrar aquele que não é teu cliente ideal com base no tipo de assunto que você usa. Então, eu tinha um produto, Yuri, que a gente vai voltar até a rodar ele, que chama Mapa da Otimização. Que eu vendia para marqueteiro e para empresário. Mapa da otimização. O tema mapa da otimização pega somente pessoas que têm algo para otimizar. Então ele acaba filtrando as pessoas que não rodavam nada, que não era o meu cliente ideal. Total. Então o tema do meu anúncio acabava filtrando a pessoa que realmente chegava na reunião de vendas e comprava um produto ou serviço. Então, perceba, o tema relevante, tem um outro também que filtra bem. Quando a gente fala de contratação de comercial. Eu estava medindo essa qualificação e olha que interessante. Cerca de 60% das pessoas que se cadastram em uma página que a gente fala sobre contratação comercial são pessoas que faturam mais de 30 mil reais por mês. Eu lembro desses dados, porque a gente filtrava bem. Porque é a pessoa que já está a dor ali de contratar, né? Exato, já está num nível de empresa um pouco mais alto. O que você precisa saber? Filtrar e entender o tipo de assunto que vai fazer com que o teu cliente ideal, ele reaja àquele anúncio, àquela comunicação, e quem não é teu cliente ideal, olhe para aquele e fala, não é meu momento ainda. Então você consegue fazer essa filtragem no teu anúncio por meio ou dos 3 primeiros segundos, que é o que a gente chama de gancho, ou por meio do assunto e do tema do teu anúncio. Se você começa um anúncio falando, olha, se você não fatura 150 mil reais por mês, esse anúncio não é para você. Agora, se você já está faturando, eu tenho uma notícia para te dar. E aí começa um assunto, você está o quê? Filtrando no teu anúncio o teu cliente ideal. E você pode fazer isso no teu anúncio. Ou você pode fazer isso na tua página.
Nas nossas páginas, se você olhar bem, lá em cima tá escrito assim, ó. Exclusivo para empresários que faturam mais do que 50 mil reais. Está filtrando na comunicação da página para que a pessoa ela se cadastre somente se ela está dentro dessa expectativa. Ou no formulário. No formulário mesmo a gente pode pré-qualificar essa pessoa, né? E aí fazer isso. E o lead scoring, o que ele é, Yuri? Com base em tudo isso, eu dou uma nota pro meu lead. Não. Então eu dou uma nota. Cara, o cara ele fatura tanto, mas ele tem muito funcionário, então a margem dele deve ser baixa. Então a nota dele é 6. Certo? Agora o cara que tem a margem muito alta, tá com capacidade de escala, tá com poucos funcionários e tem uma oportunidade gigantesca de crescimento, é uma nota 9. Eu começo a dar uma nota pro meu lead para entender o quanto mais próximo ele tá do meu cliente ideal ou mais longe ele tá do meu cliente ideal. Porque cliente ideal não é igual gravidez, que eu tá grávida ou não tá. Não é igual, por exemplo, é o cara vivo ou morto, sabe? Cliente ideal é o cara... Porque às vezes o cara fatura 150 mil reais, mas a margem dele tá mais baixa porque ele investiu demais. Então eu vou dizer que esse cara não é meu cliente ideal só por causa disso? Não. Eu vou só dar uma nota pra ele com base nisso. E isso é o lead scoring. Legal. Legal? Então eu consigo me basear com base nisso. A gente tá fazendo isso agora. E tá aumentando bastante a qualificação. Começou a rodar sexta-feira. Coisa nova. E acaba pagando mais caro no lead? Então, você paga mais barato no lead qualificado. Porra. Legal, né? O que começou a acontecer? A gente começou executando isso no funil de vídeo de vendas, que é um funil em que a gente capta a pessoa para ela assistir uma aula nossa e no final a gente convida ela para agendar, para preencher um formulário maior. E aí o Gabriel, que é o nosso gestor de automação, me mandou um relatório falando que 40% das pessoas que se cadastraram no vídeo de vendas já estão sendo pessoas que faturam mais de 30 mil reais por mês. Por quê? Porque nas fontes de compra de mídia, no Google, na Meta, no LinkedIn, eu posso pedir para o Google, para a Meta, o tipo de ação que eu quero que seja realizada. E se eu faço o lead scoring, se eu faço esse lead score, eu posso devolver para a Meta as informações dos leads que são os leads mais qualificados. Tá? Com isso vai parar com isso para aquele bando de criança, adolescente que se cadastrando? Continua acontecendo, mas você tem um número muito menor de pessoas que fazem isso. Por quê? Porque o Facebook, o Google, ele funciona por meio de comportamento. E se ele consegue achar ali o comportamento das pessoas que cadastraram, que preenchem mais, que tem uma margem maior, que tem sócio, né, que tem uma estrutura um pouco maior, aí dependendo do teu ICP isso vai mudar, e isso é enviado de volta para o Facebook, ele vai tentar achar pessoas semelhantes àquela pessoa que se cadastrou e preencheu essas mesmas coisas. Entendeu? Então, eu acabo trazendo um lead qualificado mais barato, talvez o meu custo por lead geral seja mais caro. Mas eu também consigo ter uma outra coisa, que é muito legal, que a gente vai começar a calcular. Olha que legal, ó. A gente consegue saber e fazer o cálculo do quanto que a gente pode pagar de acordo com a qualificação do lead. Interessante. Porque, por exemplo, se o cara ele é hiper qualificado, preencheu do jeitinho que a gente quer que preencha, fatura mais de R$1 milhão por mês, tem uma margem gigantesca, o cara pode ser ajudado, não tem comercial. Pô, o cara chega na call, quentíssimo, já pode pagar, não tem sócio. Lindo, né, Yuri? Lindo. Se cai o cara desse na sua frente, o que tu faz? Call. Tu vende na hora, né? On close on call. Esse cara talvez a gente possa pagar um pouco mais por esse lead. Total. Topo pagar bem mais. Então, do que um cara que não é qualificado. Quando eu tenho lead scoring, eu consigo dividir a qualificação de lead por quartil, por exemplo. Então, eu pegar os caras mais qualificados e colocar como público A. Os menos qualificados por B. Aí, quanto menos qualificado C e D. E aí, com base na taxa de conversão do meu comercial, vamos dizer que o público A, eu converto a 10%. Legal. Cara, de 100 leads que eu pego, eu converto 10%. Eu sei o quanto que eu posso pagar por esse lead para ter um ROAS de 10, para ter um retorno sobre investimento de 10. Interessante. Entendeu? Porque se o cara ele é qualificado, ele agenda mais e ele compra mais. Então eu posso pagar mais por esse lead. E acontece a mesma coisa com um lead menos qualificado. Porque a gente vai descartar esse lead. Só que é um cara, por exemplo, que fatura menos de 30 mil reais. Ou fatura menos de 10 mil reais, vamos colocar assim. Só que, se eu pagar, cara, R$2 por esse lead, beleza. Por quê? Porque mesmo ele tendo uma conversão de 1% lá em call de venda no final, agendando e fechando,
o meu ticket médio para esse cliente, com base no lead scoring, vale a pena. Eu estou pagando barato, por quê? Porque eu tenho tendo um volume maior de lead que no final vai me trazer um retorno maior. Então, com base no lead scoring, que é dar uma nota para o teu lead e retornar esse dado para o Facebook ou para o Google, eu consigo dividir e saber, com base na campanha, quantas pessoas foram público A, quantas pessoas foram público B, quantas pessoas foram público C, quantas pessoas foram público D. E o Facebook, ele vai tentar achar sempre pessoas de público A. Só que vai aparecer para pessoas de público B, vai aparecer para pessoas de público C, vai aparecer para pessoas de público D. E as pessoas vão se cadastrar. E aí eu consigo saber a porcentagem do meu público, que é A, porcentagem do meu público que é B, que é C e que é D. E saber quanto que eu posso pagar por cada lead. Isso é maravilhoso, porque me traz uma previsibilidade gigantesca no meu marketing. E quanto maior o meu volume, maior a minha inteligência. E mais o Facebook sabe, o Google sabe, quem que é a pessoa certa para conseguir ir lá e conseguir achar isso. Cara, muito interessante esse ponto, porque aí eu começo a chegar no nível onde eu consigo fechar exatamente o cliente comprador, né? É isso aí. E aí, grandes empresas que faturam mais de 150 milhões de reais por ano, eles fazem lead scoring. E aí a gente está pegando agora essa inteligência e trazendo para gerar a demanda qualificada com base na inteligência artificial do próprio Meta, do próprio Google, que é mais inteligente do que nós. Tem um outro ponto também, Yuri, que talvez seja um ponto... Esse aqui parece um pouco mais técnico, mas eu acho que a galera de casa tá pegando, né? Ou você Acho que tá. Tá? Acho que tá. Se o que for muito técnico, eu falo, explica isso aí, Mato. Boa. Porque assim, a Meta e o Google, eles têm também objetivos de campanha. Quando você vai configurar uma campanha para comprar mídia, para comprar tráfego, né? Para a tua plataforma, para o teu funil de vendas, para o teu funil de aplicação, ou então para comprar uma isca, existem objetivos de campanha. Esses objetivos de campanha, eles são cortados, né? Eles são fatiados de acordo com a dificuldade da pessoa realizar uma determinada ação. Então, por exemplo, a pessoa só vê meu anúncio, é fácil. Então, o custo para realizar aquela ação é muito barato. Uhum. Se a pessoa vai ver um vídeo meu 25%, talvez seja um pouco mais caro. Se a pessoa ela precisa ir para uma página externa, aí é um pouco mais caro. Uhum. E quanto maior a qualificação, mais caro eu vou pagar. Por quê? Porque existem mais pessoas no Facebook, no Google, querendo fazer com que essa mesma pessoa realize essa ação. Então, o número de pessoas qualificadas para realizar aquele comportamento é menor. E aí sobe o que a gente chama de CPM. O que é o CPM? É o leilão do Facebook. Uhum. Quanto menor o público, maior o teu CPM. Mais você paga para anunciar para essa mesma pessoa. E olha que legal. Quanto mais qualificado, melhor. CPM é custo? Por 1000 impressões. Por 1000 impressões, show. Então, a cada 1000 impressões, o Facebook faz um cálculo com base no número de anunciantes, com base no engajamento do teu anúncio é muito bom. Você vai pagar um CPM menor, porque o Facebook ele te dá tipo assim, ó, cara, esse anúncio é bom, tá deixando a galera na minha plataforma, não tá tirando da minha plataforma, ou tá gerando muito resultado pra ti. Então, eu vou mostrar ele pra mais pessoas. Uhum, legal. Quanto melhor a qualificação do teu anúncio, mais o Facebook vai fazer isso. Quanto mais ele abrange um público maior, mais o Facebook vai deixar o CPM mais barato. Quanto menor o público, mais caro você paga. E aí, você setar o objetivo de campanha para o cara que é mais qualificado e abrir teu público. Então, você está anunciando para um monte de gente, só que está falando para o Facebook assim, ó. Facebook, eu quero pessoas que tenham objetivo de compra. O cara não vai realizar uma compra, ele vai ser um lead. Só que você manda a informação para o Facebook e teu gestor de tráfego sabe fazer isso? Não como cadastro, mas como venda. Uhum. Por que o Facebook vai entender? Cara, eu tô conseguindo trazer aqui um público e ele vai mostrar que tá vendendo, tá gerando resultado. Verdade. Só que pro Facebook vai ser vendas, pra ti é lead. Só que é um cara que é de fundo de funil. O que isso significa? Que é um cara mais qualificado, você vai pagar mais pra esse cara. Então, você juntando lead score com o objetivo de campanha como venda, você vai tender a trazer um cara muito qualificado, principalmente se você está captando lead em volume, tá? Se você está num volume menor, talvez eu até te aconselharia a colocar como cadastro, fazer um lead score, colocar como público qualificado, dividindo menos ali nos quartis, talvez trazendo até público A e B e levando isso de volta para o Facebook. Mas, se você está num público muito amplo, como é o caso da Full Sales hoje, o ideal é colocar como objetivo de venda e teste isso daí para ver se vai funcionar, e também com lead score de público A, tá?
Como é que dá para fazer esse daí de forma fácil? Manda esse corte aqui pro teu gestor de tráfego. Você faz uma qualificação ali no formulário e de acordo com a resposta, você manda para uma página diferente. Entendi. E aí essa página, que é do público A, é diferente da página do público B, que é diferente da página do público C, que é diferente da página do público D. E só quando a pessoa cai na página de público A, que eu envio de volta pro Facebook falando, olha, é o público qualificado. Interessante. É simples, né? Simples. O gestor de tráfego, a pessoa que está fazendo aí a tua geração de demanda em questão de marketing, vai saber fazer com facilidade. E pro Facebook é interessante que ele jogue comprador para você, porque Claro. tu vai gastar mais dinheiro. É isso aí. Ele quer te gerar resultado. É, porque quanto mais ele consegue fazer você lead comprador, mais ele ganha, porque se eu, tô botando 100, tá voltando 10, tá voltando 1.000, Pô, falei, opa, então se eu botar 1.000, volta 10.000, se eu botar 10.000, volta 100.000, se eu botar 100.000, volta 1 milhão, é isso aí. eu vou botar dinheiro. Porque o que acontece muitas vezes, Yuri, é que a pessoa manda todas as informações de lead pro Facebook, independente do que seja. E aí ele entende, pô, essa pessoa tá tendo muita conversão de lead. Tá muito lead, muito lead, muito lead. Então eu vou começar a mandar mais esse público para ela. Só que depois, quando você vai olhar para a qualificação, 80%, 90% do público é criança. E aí não faz sentido, né? Para você. Mas o Facebook não sabe disso. Beleza? Tem uma outra forma de qualificar também, Yuri. Como? Vou falar para ti, Yuri, ó. Eu tô pensando... Eu fiz uma enquete no meu... Eu tenho um canal no Instagram. Fiz uma enquete lá pra galera para perguntar que tipo de aula que eles gostariam de ver. Pra depois levar pra, claro, né? Pra pessoa entender um pouco mais sobre como a gente pode ajudar ela. E o que o pessoal mais votou foi geração de demanda qualificada. Então acho que eu vou colocar esse podcast ali pra eles assistirem. O que você acha? Top demais. Muito bom. É o que a galera mais se perde. É isso aí. Tem uma outra forma de qualificar, que é o quê? Por meio de funil. A gente tem um funil aqui, que é o funil de isca-paga. Esse funil de isca-paga, a pessoa paga um valor pra se tornar nosso cliente, ao invés de se tornar um lead somente. E a pessoa que pagou, ela não só se cadastrou, ela colocou o dinheiro dela em game, né? No jogo. Então, geralmente, a qualificação do público que paga por algo é uma qualificação melhor. E o preço não significa que é desqualificado, né? O que vai... exatamente. A gente vende um produto de R$27 que tinha uma pessoa no nosso evento antes de ontem que Você subiu tem uma um produto. clínica gigante que fatura 1 milhão por mês, uma clínica de cirurgia plástica que fatura 1,5 milhões por mês, comprou um produto de R$27 e depois fez o upgrade pro programa de aceleração. Por um de 55 mil. Né? 55 não, 60. 60 mil. Que vai aumentar. E vai subir. E agora fez upgrade para um outro produto nosso de R$120 mil. Não é verdade? É. Olha que interessante, a pessoa veio para um produto de R$27. Então, o filtro, ele também pode ser um valor que a pessoa paga. O melhor filtro, na minha opinião, é o tema, tá? Então, se você vende algo que não é relacionado a um tema de um cliente que um cliente ideal compraria, você vai acabar trazendo um monte de comprador que é desqualificado. Mas, se você tem um tema que é um tema que filtra bem as pessoas para que elas sejam fisgadas por aquele tema, e são pessoas que são teu cliente ideal, vai tender a trazer um lead mais qualificado. A gente tem, por exemplo, aqui um script de vendas, que é por R$27. Quem está preocupado em vender é empresário. É closer, que a gente também tem informação de closer. É head, que a gente tem informação de head comercial. É SDR, que a gente também tem informação de SDR. Então a gente consegue filtrar, pelo menos para o produto mais barato nosso. Tá? E a partir disso tem empresário que compra. Empresário que fatura 1,5 milhão, empresário que fatura 2 milhões por mês. Tem empresário que fatura 10 milhões por mês que compra. Né? E aí, Matuta, quando a gente fala de isca paga, né, o que você poderia fazer que é o seu cliente ideal? Por exemplo, a gente tem o KGC, Kit de Gestão Comercial. Olha quem que baixa isso? Quem tem comercial? Ou E tem quem minimamente quer gerir o interesse? comercial. Tem o Master Seu Script, que é o script perfeito de vendas. Quem compra? Vendedor ou é um vendedor ou alguém para treinar o time de vendas ou pegar um novo processo ou melhorar o fechamento de vendas, que muitas pessoas ainda fecham a venda do seu negócio. É isso aí. E aí nesse produto vem vendedor, que a gente direciona para closer, para formação, e vem empresário, que a gente direciona para aceleração ou ativação, dependendo do salário dele. E tem também o kit de gestão de RH. É verdade. Né? Ou seja,
O kit de gestão de RH, quem é o ICP dele? É a pessoa que tem o time já, que já está com RH. Então é uma pessoa que já está posicionada em contratação, que está querendo contratar o que está contratando. Essa cliente também é meu ICP. Então qual é o que você pode fazer? Por exemplo, você tem uma clínica médica, como que você pode melhorar isso? Você tem uma clínica de estética, qual o ICP da tua clínica de estética? Ou seja, tu constrói um produto baratinho para você comprar cliente. Posso dar um exemplo? Pode, à vontade. Ontem tu falou sobre comprar cliente, que foi bastante interessante e acho que complementa com isso que a gente está falando aqui. Porque a mentalidade do empresário de alto padrão não é ele sofrer uma venda, é ele comprar um cliente. Esse processo, tudo que a gente está falando aqui, é o processo de comprar clientes. Porque quanto mais clientes você tiver na tua base, mais você consegue vender para essas pessoas. Porque o cliente é um ativo que é muito melhor do que um lead, muito melhor do que somente fazer uma venda à parte. Porque você consegue vender mais vezes para esse cliente e o teu ticket médio ele vai aumentando conforme esse cara vai comprando outros produtos. Pensando nesse casal aí que comprou o nosso programa High Sales and Equity, né, que é um programa de 120 mil reais. Uhum. Cara, eles entraram para o produto de 27, foram para o produto de 60 mil, depois foram para o produto de 120 mil. E vai acabar ali? Não sei, talvez eles renovem, né? Talvez eles renovem um programa de aceleração, talvez eles renovem o High Sales and Equity, talvez eles comprem alguma outra contratação. Então, o cliente é um ativo valioso que você consegue usar por mais vezes. Então, a ideia é comprar cliente. E o Yuri comentou ali da Escapaga. E aí, o funil de Escapaga é justamente essa ideia de você comprar com previsibilidade um número de clientes para depois converter esses clientes em outras compras. Vender mais coisas para esse mesmo cliente. E ele vira uma base muito legal que depois dá para você fazer repescagem de lead. A gente tem alguns podcasts aqui que a gente fala sobre repescagem de lead, sobre follow-up. Eu não vou me estender muito aqui porque o tema aqui é outro. Mas você pode fazer isso. Teve um caso interessante de um cara que estava no nosso CRM desde dezembro do ano passado. A gente mandou uma API oficial para ele, né, uma comunicação via WhatsApp oficial, lá com a automação do próprio WhatsApp. E esse cara reavivou. Comprou um evento que a gente fez online de R$47 e depois subiu para o nosso programa de aceleração de 60 mil. Então, às vezes, o cara está na tua base há um bom tempo e talvez hoje ele não tenha capacidade de pagamento. Mas pelo filtro ali do tema, você consegue trazer o cliente que vai levar a capacidade de pagamento dele e depois de 2, 3 meses ele pode se tornar um cliente de outro produto teu. Tá? Cara, olha só quantos detalhezinhos você tem que olhar, né, Matuta? Na geração de demanda. Porque não é somente subir um anúncio, não é só atender todo cliente. Por que muita gente está sem cliente? Por que muita gente reclama de, caramba, tá difícil conseguir cliente, tá difícil conseguir lead? Porque a galera não olha para coisas básicas do processo, sabe? E não olha para o básico. E assim, o básico é qualificar bem, saber ter claro quem é teu ICP. Ter claro quem é o seu cliente, quem é o seu avatar. Fazer follow-up. Então, coisas básicas a galera não faz. É verdade. Né? E por que fazer follow-up, né? Complementando. Nós descobrimos na Full Sales uma coisa bastante interessante. Vou te soltar um hack agora. O lead mais difícil de agendar é o lead mais fácil de comprar. E o lead mais fácil de agendar, geralmente é o lead mais difícil de comprar. Por quê? Quem tem dinheiro não tem tempo. Supostamente não tem tempo. Se a pessoa supostamente não tem tempo, ela vai dar desculpas para não agendar. Ela não vai atender. Ela vai esquecer de responder o WhatsApp. Ela não vai te dar atenção. Porque ela tem várias coisas para fazer no dia a dia dela. Então, quanto mais você persiste nesse lead, quanto mais follow você faz para agendar esse lead, mais você gera interesse nele, com a copy certa, e consequentemente ele vem para call. Só que quando ele vem para call, ele pensa assim, porra, eu já vou estar aqui, perdeu 1h30. Cara, não tô aqui à toa. Ele vem minimamente interessado em comprar. Porque ele já tá ali. Se ele tá ali é porque ele se interessou em estar ali. Agora, o lead mais fácil de comprar, né, o lead que responde, o lead fácil de agendar, geralmente é a pessoa que tem menos dinheiro. Por quê? Ela tá ali de boaça, sem fazer nada. Você chama ela para uma call, ela não tem o que fazer. Ela fala, vou ali dar uma socializada, bater um papo e entender o que tem lá. Só que geralmente é a pessoa que muitas vezes nível de consciência baixo, não tem caixa para fazer e assim vai. Mas Yuri, é regra? Não, não é regra. Há exceções.
né? O grande lance aqui é, quanto melhor for também a sua qualificação, quanto melhor for o seu brand, mais fácil também vai ser de agendar. Isso aí. Então hoje a gente pega uns leads que são fáceis de agendar muitas vezes, o lead comprador, por mais que seja um grande empresário, porque a pessoa tá buscando o nosso produto, porque ela já viu, por exemplo, Comercial Faixa Preta, que tem mais de 60 episódios aí pra trás, e aí ela chega aqui e fala assim, cara, esse pessoal não é amador. Tem uma métrica interessante de qualificação, que é a pessoa assistir 7 horas do teu conteúdo. Que ela compra o produto mais caro teu. A pessoa ela passou 7 horas assistindo o teu conteúdo, então o podcast tem um poder gigantesco de fazer com que essa pessoa compre, sabe? A produção de conteúdo e a criação de branding, que é a marca, também cria aquilo que a gente chama de sol. O que é o sol? É atrair a pessoa sem precisar investir. Então eu consigo atrair, por exemplo, eu tava falando aqui no outro podcast de uma postagem que eu fiz e, cara, tá aparecendo para 75% das pessoas que viram o conteúdo são não seguidores. E tá começando a trazer seguidor. O que é isso? É o meu sol. Então, quando eu produzo conteúdo, quando eu crio outras fontes de aquisição que não são somente por tráfego pago, eu crio uma marca. E essa marca gera um eco. E esse eco traz clientes. E esses clientes são clientes qualificados. E o legal também, para geração de demanda qualificada, que é interessante falar, é que o melhor crescimento é o crescimento baseado em produto. Antes de ontem eu fiz uma palestra sobre isso, que é o PLD, que é Product Lead Growth, PLG, né? Que é o crescimento orientado a produto. Sabe por quê, Yuri? O melhor cliente é o cara que vem por indicação. É o cara que vem muito quente. Quentinho. E como é que você consegue o lead de indicação? Você sabe, Yuri? Como? Como? Estimulando a pessoa a indicar. Mas e se o produto for ruim? Aí tá fudido. Entendeu? Então a melhor forma de ter um marketing para trazer o cliente quentinho é ter um produto bom. Quando você tem um produto bom, você consegue trazer muito mais indicação, porque a pessoa vai comentar com um amigo dela. Olha que interessante. A Bruna e o Dr. André, né, que são cirurgiões plásticos, tem uma clínica linda lá em Uberlândia, são nossos clientes. Ela falou que ela estava no mastermind de um grande player e ela abriu o nosso Notion e começou a mostrar os documentos para um monte de empresário que tava lá. Olha que legal. E aí ela indicou a gente ali para 3 pessoas. Olha que legal. Muito legal. Por quê? Por causa da felicidade dela. É isso aí. Ela fez agora o upgrade pro nosso produto High Sales em Equity. Por quê? Por causa do produto, da entrega que a gente fez. Resultado que a gente gerou no programa de aceleração. Então, quanto melhor o produto, a entrega, o serviço que você faz para a pessoa, mais fácil é de gerar indicação, que é a melhor demanda que tem. Pessoa indicada é muito mais fácil de fechar. É o que eu estava comentando da secretária, né? Se você conseguisse gerar uma demanda qualificada só de indicação, é maravilhoso. E o legal é que indicação faz o que aconteceu com o Paulo, da Dom Pagamentos. Sabe? O Paulo chegou pra gente, muito interessante isso. E ele falou assim, eu já conversei com 10 pessoas, alguns deles nem são clientes ainda, mas todos eles recomendaram vocês. Olha que legal isso. Isso de alguns não são clientes ainda é interessante, né? É, porque tá gerando um eco até maior do que somente na nossa base de clientes. Então o produto ser bom gera um crescimento até maior do que na nossa própria base. Só pra finalizar aqui, Yuri, acho que já foi legal, né? Já. Tem mais uma forma de gerar demanda qualificada, que a gente tá fazendo bastante, que é por meio do social selling. Boa. Que é levantada de mão, né? Tem podcasts aí pra trás falando sobre social selling. Isso Dá aí. uma maratonada aí que tu vai achar. Assiste aí. Eu acho que é isso. Se a pessoa quiser se aprofundar mais em social selling, vai lá e assiste o podcast que a gente fez de social selling. Tá? Eu acho que é o último. Legal. Depois desse, né? Esse aqui, não sei qual é esse, mas acho que um anterior a esse é o conteúdo do social selling. E tem outros também lá pra trás também. Assiste porque é uma forma muito legal de você aumentar a demanda qualificada no teu negócio e sem investir em tráfego, o que é muito legal, porque tu não tem um custo por aquisição de cliente. Total. Satisfeito, Mato? Satisfeito. Cara, ouro, hein? Legal, né? Não sei essa pessoa aqui mandar mensagem depois falando que... Pô, sabe o que a gente pode fazer? O quê? Manda mensagem lá no meu direct, ou no direct do Yuri, falando assim, ó, assistiu o podcast de geração de demanda qualificada. Manda lá, pra gente saber que você assistiu. Até o final. Inclusive, você que tá aí, tá?
quero te dar um presente, Boa. que é um diagnóstico de planejamento gratuito, para que você possa entender como que você pode implementar estratégias, processos e times comerciais no seu negócio. Eu vou te provar, através do nosso método, que de 6 pilares, que tem mais de 100 mil reais aí na mesa que você não está pegando. E eu tô sendo bem conservador. Bem conservador. Você pode gerar muito mais. Nós temos clientes aí que, com um insight, a gente tirou de um faturamento de 400 mil para 1,2 milhão no mês seguinte. Ou seja, tinha na mesa dele 800 mil reais jogado ali, ó. Com um insight, com uma mexida de parafuso, a gente gerou esse resultado. Ou seja, meu time de executivo comercial, ele vai te mostrar onde o seu funil, onde o seu comercial tá furado, que tá fazendo você perder dinheiro. Aqui embaixo na descrição, é só clicar no link, preencher, que alguém do meu time vai entrar em contato com você e agendar uma reunião que vai contribuir com o seu resultado e os seus negócios. Sempre sendo gratuito, tá? Então clica aí e vai lá para a reunião. Então, e também, não esqueça de curtir, comentar, deixe seu like, comente, se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação assim que postar vídeo novo aqui. Toda terça-feira às 20h30 e toda quinta tem comercial faixa preta, que é esse comercial que você está assistindo, e toda quinta-feira às 20h30 tem o podcast da Full Sucesso com convidados para poder acrescentar, agregar na sua carreira, no seu negócio, no seu business. Então, vem, vai ser muito prazer ter você aqui com a gente. Compartilhe, se inscreva, comente, para que a gente possa contribuir aí cada vez mais com você. Porque nós acreditamos que muitas vezes você não precisa de mais marketing. O que você precisa é de um comercial forte e estruturado para você ter mais previsibilidade, lucro, escala e liberdade real no teu negócio. Então um beijo pra você, um abraço, se cuida e até o próximo podcast comercial Faixa Preta. Tchau, tchau. Valeu, até a próxima.